Hoje nós vamos falar dos 4 passos para sairmos das dívidas. Isso se torna ainda mais importante quando consideramos uma pesquisa divulgada pelo Serasa. E nela fala que 66 milhões de brasileiros estão endividados. E cerca de 30% da população tem dívidas atrasadas há mais de 90 dias. Então hoje a gente vai entender como sair desse buraco do endividamento para podermos alcançar verdadeiramente a nossa liberdade financeira. Antes de falar dos 4 passos, eu preciso abordar com vocês alguns pontos importantes aqui. Bom, primeiro, entender o custo real do crédito. O crédito não é um dinheiro extra que aparece, é um dinheiro emprestado com custo. Ou seja, para uma instituição te passar um dinheiro agora para você usufruir no presente e pagar ao longo de um tempo, você vai ter que pagar algo a mais. Isso se chama juros. E aí a gente tem algumas modalidades que esses juros são abusivos em alguns momentos. A gente tem alguns exemplos aqui, como o cartão. A gente tem o rotativo do cartão, que ele pode chegar até a 450% ao ano. Isso é muita coisa, considerando que no Brasil, quando você empresta o seu dinheiro e a taxa de juros hoje está alta, você vai conseguir em média em 1% ao mês. E isso vai totalizar 12% ao ano. Olha, comparado ao que a gente paga de juros pelas instituições financeiras para ter o rotativo do cartão, nós estamos falando de 450%. Olha a diferença. O cheque especial, por exemplo, 300% ao ano. Empréstimo pessoal, de 70% a 100% ao ano. O crédito fácil é o imposto que pessoas impacientes pagam pela pressa de parecer ricas. Por isso, existem muitas pessoas utilizando o crédito de forma errada. Entender o custo real do crédito vai te fazer analisar bem antes de utilizá-lo. E por que tantas pessoas se endividam? A gente tem 3 fatores aqui bem relevantes. O primeiro, falta de planejamento. Pessoas não têm orçamento bem definido, sem controle de gastos, sem a consciência de limites financeiros reais. A gente tem aqui vídeo no canal falando sobre questão de orçamento. Depois você procura lá. O quão importante é o orçamento para definir seus objetivos, sua meta de vida em relação às finanças. Então, o primeiro ponto, a falta de planejamento leva ao endividamento. Segundo, uso emocional do dinheiro. Compras impulsivas para preencher vazios emocionais ou aliviar momentos de estresse e ansiedade. Boa parte do endividamento vem por questões emocionais. Terceiro ponto, efeito bola de neve negativa. Começa a usar um cartão, depois outro, depois o cheque especial, você vê que vai ser um gradativo, um pouco aqui, outro ali. Quando vê, já tem a renda totalmente comprometida com essas dívidas. Então, nós temos esses 3 principais, claro que tem outros fatores que levam as pessoas a se endividarem. Seja a falta de planejamento, uso emocional do dinheiro ou esse efeito bola de neve que você vai aos poucos, aos poucos, aos poucos, quando vê, está completamente afundado nas dívidas. E olha só, dívidas são sintomas de necessidades não financeiras sendo supridas com dinheiro. E o crédito pode ser algo bom? Sim, vai haver momentos que o crédito vai ser um grande aliado na sua vida. E aí a gente tem que o crédito é positivo quando gera retorno maior que o custo investido. Por exemplo, quando você investe em educação, financiar um curso que aumentará significativamente sua capacidade de gerar renda. Às vezes você está no emprego, você faz um curso, se capacita e tem uma promoção. Isso vai ter um retorno para você. Ou então você está pleiteando um outro emprego, uma outra área, não sei. Mas você se capacita e isso te dá possibilidade de evoluir na sua carreira profissional e ter retornos financeiros maiores. Então, vai fazer sentido nesse caso. Outro, equipamentos de trabalho, comprar ferramentas ou recursos que expandem o seu potencial profissional. Muitas vezes você é alguém autônomo, né, e trabalha e precisa adquirir algumas ferramentas até para expandir a sua opção, né, de trabalho. Isso vai te gerar um retorno futuro. Então, faz sentido o crédito nesse momento. Ativos com valorização. Investir em algo que vai se valorizar e gerar retorno financeiro futuro. Por exemplo, você é uma pessoa que entende bem de terrenos e você encontra um terreno que alguém está vendendo em uma oportunidade. E você sabe que aquele terreno vale muito mais e que ali é uma boa área, né, uma região boa dentro da sua cidade. Então você tem a perspectiva de que vai se valorizar ao longo do tempo. Então, nessa sua análise, faz sentido contrair um crédito para adquirir esse terreno. Esse é um caso, um exemplo, né? Claro que você tem que ter muito cuidado, você tem que entender desse ativo no qual você está comprando
para saber qual é o valor real dele, se está num bom momento e se tem a tendência de valorização. Mas é um caso também que você não tem o dinheiro ali, mas você contrai um crédito sabendo ali o potencial de crescimento daquele ativo. Mas cuidado, crédito se torna perigoso quando usado para consumo imediato, apenas para consumo, não vai te retornar nada em troca, quando não há planejamento e sem reserva de emergência. Agora entramos nos 4 passos, e aqui você tem que prestar muita atenção, é algo simples, mas se você entender, você vai ter as ferramentas necessárias para sair da dívida. Então vamos lá para os 4 passos? Primeiro, organize suas dívidas. Liste tudo. Valor total, taxa de juro, parcela mensal e situação atual de cada dívida. A primeira coisa é listar todas as suas dívidas, ter elas de forma clara, ali detalhada, para você poder saber como atuar em cima delas. Passo 2. Pare de cavar o buraco. Suspenda o cartão de crédito, evite novos empréstimos e monte um orçamento realista. Ou seja, com base nas suas dívidas, pare de utilizar aquilo que está gerando essa bola de neve de dívidas na sua vida. Então, se for necessário, suspenda o cartão, evite novos empréstimos e faça um orçamento realista. Tente fazer com que o seu dinheiro sobre para você poder atacar todas essas dívidas. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, escolha seu método. Defina entre bola de neve ou avalanche, ou combine ambos estrategicamente. Esses aqui são os 2 principais métodos mais divulgados para você poder fazer o pagamento dessas suas dívidas. Então a gente vai falar a seguir mais especificamente sobre esses 2 métodos. O que é esse método bola de neve ou o que é esse método avalanche? Esse é o terceiro passo. Quarto passo, renegocie com inteligência. Use programas oficiais e busque sempre as melhores condições de pagamentos. Mais para frente a gente vai dar exemplo também de alguns desses programas. Recapitulando, organize suas dívidas, pare de cavar o buraco, escolha um método para você quitar essas dívidas e, sempre que possível, renegocie com inteligência cada uma delas. Ok? Bom, falamos dos métodos, né? Aqui vale a pena a gente detalhar um pouco mais. E quais são esses 2 principais métodos que são mais comentados? O primeiro, método bola de neve. O que seria isso? Liste as dívidas da menor para a maior, pague o mínimo em todas e foque na menor primeiro. O que seria isso? Então você tem lá uma série de dívidas. Algumas, como cartão de crédito, você vai ter que pagar o mínimo. Você não tem como fugir disso. Então, o que você tiver que pagar o mínimo, você vai pagar o mínimo. Com o dinheiro que sobrar, você vai escolher pagar, quitar, né, as dívidas de menor valor. Então, todo mês ali você pagou o mínimo do que você tem que pagar o mínimo e sobrou um recurso. Então, você vai pegar esse recurso e começar a quitar aquela de menor valor. Por quê? Porque quitando a de menor valor, você vai começar a sentir que está evoluindo nesse processo. Dívidas estão sendo pagas, então isso te dá motivação. E esse é o principal ponto desse método bola de neve. Começar pelas menores para te dar motivação para você continuar. Você começa pouquinho, né? A bola de neve tem esse sentido. Começa pouquinho, mas daqui a pouco vai aumentando o quanto de dívida você consegue quitar. Aí a gente vai para o método avalanche, que é liste as dívidas da maior taxa de juros para a menor e concentre-se nos juros mais altos. Aqui a ideia é outra, é você se concentrar nas dívidas de maior juros para você eliminar essas o quanto antes para parar de corroer os seus recursos mensais. Então aqui você vai ver qual é a maior taxa de juros, né? Por exemplo aqui, cartão que tem uma taxa de juros de 12% ao mês. Ela vai ter prioridade sobre a dívida de um financiamento que é 1,5% ao mês. Então, você vai pagar sempre as de maior taxa de juros. Isso vai fazer com que você ataque aquelas que estão te prejudicando, né, o seu orçamento de forma mais contundente. Uma dica de ouro que a gente coloca aqui: comece pela bola de neve para você começar a ganhar motivação, como a gente falou. Depois mude, né, para a avalanche para dar mais eficiência ao seu processo de quitação de dívidas. Por fim, procure os programas de renegociação disponíveis. A gente tem alguns, como por exemplo o Desenrola Brasil, que é uma iniciativa do governo federal para renegociar dívidas bancárias e contas básicas, como água, luz, telefone. E você vai conseguir, às vezes, até 90% de desconto no valor total da sua dívida. Aí está o endereço, se você quiser entrar. Tem também o Serasa Limpa Nome. Você vai a uma plataforma gratuita com descontos reais e condições especiais de pagamento. Você vai poder pagar tanto à vista quanto parcelado. São as 2 principais plataformas que você pode buscar para fazer uma renegociação e diminuir bastante o valor da sua dívida.
E tem a negociação direta, né? Simule diferentes propostas com as instituições que você está devendo e evite pagar pagamentos longos, priorize quitação à vista. Você vai ver que sempre que você tiver uma proposta à vista, você vai conseguir um abatimento significativo no valor. Siga esses 4 passos para que você possa sair da dívida e caminhar rumo à sua liberdade financeira. E não se esqueça, você nunca alcançará a estabilidade financeira se continuar fazendo o que te colocou em dívida. É hora de mudar.